Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Alisson Bezerra e hoje nós vamos dar sequência em nossa reflexão, que é sobre os 7 pilares da vida de um homem. No vídeo de hoje nós trataremos sobre o segundo pilar, que fala sobre as emoções e a mentalidade. Pessoal, apesar de serem dois tópicos, dois assuntos, ambos são um só, se conectam porque um influencia o outro. Mais para frente vamos entender exatamente como que isso acontece. Então, desde já, vamos dar uma breve introdução sobre as emoções. Mas antes disso, eu quero te perguntar: você já refletiu ou pensou sobre como as emoções, isso mesmo, as suas emoções influenciam a sua mentalidade e a sua forma de pensar? Você já parou para pensar em algum momento que quando você está triste, você age de uma certa forma? Quando você está feliz, você age totalmente de outra? E quando você está com medo, aí sim que você age totalmente fora daquilo que é normal. Então, galera, as emoções, elas são de extrema importância para se colocar sobre a mesa e refletir sobre elas. E refletir como elas agem em nossas vidas e da maneira que elas impactam a nossa forma de pensar. Então, no vídeo de hoje nós trataremos sobre isso, tá legal? Vamos lá? Existem pelo menos 6 tipos de emoções bases para cada ser humano. E elas são alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa e desgosto. É necessário e de tamanha importância que nós tenhamos pleno conhecimento sobre cada emoção dessas que eu acabei de citar. Por quê? Porque todas as vezes que vamos tomar decisões importantes no dia a dia, seja sobre nossas vidas, seja no trabalho, seja nos negócios, seja sobre a nossa família ou até mesmo algum conselho que vamos dar a algum amigo que se achega até nós pedindo ajuda, é necessário que nós saibamos como fornecer as informações de acordo com as emoções que estamos sentindo. Por exemplo, se eu estou diante de uma situação do meu negócio onde eu estou perdendo dinheiro, estou perdendo clientes, é notório e óbvio que eu vou estar muito nervoso, vou estar com medo e com raiva. Então, as decisões que eu tomar nesse momento, se forem baseadas em cima dessas emoções, provavelmente eu vou tomar uma decisão ruim. Da mesma maneira que se eu estiver em um momento alegre e divertido e chegar algum charlatão até mim oferecendo uma proposta de algo que vai me dar um bom retorno, eu acabe aceitando sem ao menos antes analisar os fatos devido à minha condição. Então não é porque é uma emoção boa, um sentimento bom, que significa que as decisões que eu tomarei serão decisões sábias e corretas. Da mesma maneira que eu tomando decisões com sentimentos ruins vão me prejudicar, eu tomando decisões com sentimentos bons também podem me prejudicar. Só que isso não é só do lado ruim, só da maneira ruim. Às vezes é necessário eu ter um pouco de medo na decisão na tomada de uma decisão, para que eu saiba a decisão, para que eu possa me precaver de tomar uma decisão incorreta. Então isso faz com que eu tenha uma análise maior das consequências. Mas isso não é de fato o que eu quero falar aqui nesse vídeo hoje. Esse assunto vai ficar mais para um próximo vídeo para ser abordado. O que eu quero tratar hoje é como as nossas emoções afetam a nossa forma de pensar e faz com que nós criamos crença e tenhamos limite sobre as coisas nas quais nós nos propomos a fazer. O que eu quero dizer com isso? No decorrer da nossa vida, quando nós vamos caminhando
e desejando conquistar as coisas, às vezes nós nos frustramos e acabamos não conseguindo conquistar algo em determinado momento. Mas isso não significa que nós nunca vamos conquistar. Significa apenas que aquele momento não é ainda o momento correto para nós. Talvez nós não estejamos preparados psicologicamente, fisicamente, intelectualmente e até espiritualmente, digamos assim. Porém, o que acaba nos afetando e nos impedindo de alcançar aquilo que queremos depois de uma frustração é justamente as emoções que nós sentimos. Porque quando nós começamos a sentir a tristeza, a raiva, o medo, e essas emoções automaticamente se tornam pensamentos, aí entra um grande problema. Porque quando esses pensamentos invadem as nossas cabeças, as nossas mentes, se estabelecem, criam raízes e a partir daí começam a gerar outros tipos de pensamentos, como por exemplo, eu nunca vou conseguir, eu sou um fracassado, isso não é para mim, eu não vou seguir adiante. Então, tudo isso que começa a penetrar seus pensamentos começa a fazer de você, talvez, quem você seja hoje. Então, essa é a importância que nós precisamos dar, entender e refletir sobre as emoções que nós sentimos e que nós temos em nós mesmos, para que possamos redirecionar a nossa rota, para que possamos entender aquilo que aconteceu, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer se continuarmos diante de pensamentos negativos. Não só pensamentos de frustração e de tristeza, mas pensamentos, como eu disse anteriormente, de extrema alegria. Porque, como eu disse, se você pensa só que todo mundo é bonzinho, que o mundo é legal e blá 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 blá, vai chegar uma hora que uma pessoa vai vir até você, vai te apresentar uma proposta e você vai acabar sendo enganado. Então percebe que estou tentando trazer para esse vídeo uma reflexão sobre a forma com a qual nós pensamos e sentimos, e entendendo as nossas emoções e como ela afeta a nossa mentalidade, nós conseguimos entrar no assunto mentalidade e as suas características. E existem dois tipos de conceito, que é a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa, geralmente, ela está estabelecida em pessoas de mais idade, que são aquelas pessoas de 60 anos para cima. Galera, não é uma regra em si, mas de fato é o que nós percebemos na sociedade. O que eu quero dizer? Que as pessoas que têm mais idade, elas já passaram por muitos desafios em suas vidas. Então, elas têm uma ideia fixa de como passar por problemas, de como trabalhar, de como vencer uma crise financeira, de como educar seus filhos, de como fazer amigos. Então, é uma ideia fixa. Significa que isso é ruim? Não, não exatamente. Nós temos dois pontos aí. Nós temos a experiência, que pode ser agregada às nossas vidas e é necessário que nós sentamos ao lado de pessoas assim para aprender sobre tudo o que elas viveram, mas também é necessário que nós tenhamos uma visão mais ampla, porque você já ouviu aquela frase das pessoas, a pessoa cabeça dura, não muda? Exatamente. Essa expressão ela é muito real, porque não significa que a pessoa ela tem conceitos verdadeiros sobre determinados assuntos e saiu vitoriosa em determinados assuntos, que ela vai sair vitoriosa para sempre. Você quer ver um exemplo disso bem claro? Por exemplo, a Kodak. A Kodak, que é aquela empresa de tirar de fotos, de revelar fotos, máquinas e tudo mais, era uma grande empresa, era a maior do mundo. Só que quando veio a câmera digital e ofereceu para ela uma parte da empresa, da sociedade, ela não aceitou. E o que aconteceu com a Kodak? Ela foi extinta.
Então você percebe o que é ideia fixa e o quanto ela pode te levar à ruína? Não significa que as câmeras digitais, as fotos digitais não pegaram conceitos sobre o que a Kodak foi, mas significa que ela pegou os conceitos fixos, se adaptou ao mundo moderno e trouxe renovação, trouxe novidade para a nova geração que está hoje. Então é necessário que nós tenhamos esse cuidado sobre a mentalidade fixa. E aí nós vamos para o conceito 2, que é a mentalidade de crescimento, que já foi um pezinho que eu entrei, que é você pegar e entender como que funciona a ideia fixa de pessoas vitoriosas e trazer para você a ideia de crescimento. Espera aí, o que que eu posso adaptar? O que que eu posso mudar? Um exemplo disso, quando você entra em uma empresa e você entrou lá como ajudante e tem, depois de ajudante tem, sei lá, um exemplo aqui, líder, depois gestor, depois coordenador, depois diretor, vice-presidente, presidente. E aí você começa a estudar a história de cada um e começa a entender o que eles fizeram para chegar nos cargos que eles chegaram. Talvez muitas vezes você vai se deparar com o seguinte, que não existe mais o processo que eles fizeram para que você possa repetir e crescer também. Mas o que existe é a determinação, é a garra, o esforço, é você saber sentar e ouvir. Então, isso são pensamentos de crescimento. Ao mesmo tempo que você está tendo a ideia fixa sobre o que aconteceu, você está tendo a ideia de crescimento sobre o momento em que você está agora, para que você possa mudar. E isso se aplica na sua família. Por exemplo, a sua criação foi de uma maneira, a criação dos seus pais foi de outra. E a criação dos seus filhos não pode ser exatamente da mesma maneira. Exemplo de ideia fixa e de crescimento. A ideia fixa qual que é? Ensinar o filho a não roubar, não matar, não mentir, não dar calote, não enganar ninguém. Isso são ideias, princípios fixos que seus avós ensinaram aos seus pais e seus pais vão ensinar a vocês. Só que eu te pergunto, adianta alguma coisa você pegar e tentar educar seus filhos da maneira que seus pais foram educados? A base, às vezes, muitas vezes, da brutalidade, da ignorância, do chicote, vamos dizer assim, né? Como muitas vezes nós passamos aí, não adianta. As crianças de hoje em dia, têm acesso a muitas informações que nós não tínhamos, que os nossos pais não tínhamos. Então, às vezes, pode até se criar uma certa revolta. Escute bem, não significa que nós vamos pegar leve, que nós vamos afrouxar, vamos se dizer assim. Não, nós vamos ser firmes, mas ensinar de maneira coerente, de maneiras corretas. Trazendo para um outro aspecto, para atletas. Quando nós pegamos atletas bem-sucedidos, como por exemplo o Cristiano Ronaldo, né, que é um dos melhores jogadores da história, se não, um melhor atleta da história. O que ele fez? Como que é a mentalidade dele? A mentalidade dele se baseia em crescimento, em ser o melhor. Mas se você acha que ele nunca se sentiu triste, nunca se sentiu surpreso, com medo, com raiva ou alegre e deixou que essas emoções o afligissem e deixasse que isso acabasse com ele, imagina só você fazer uma campanha sensacional e chegar para receber a bola de ouro e você não receber. Ou imagina você jogar a sua vida inteira super bem e não conseguir ser campeão do mundo pela sua seleção, pelo seu país. Imagina se ele deixasse essas emoções o atingirem. Será que ele conseguiria manter o alto nível de padrão de jogo de futebol que ele tem até o dia de hoje, aos 39 anos, jogando muito e fazendo muitos gols? Essa é a mesma mentalidade que nós precisamos refletir. Por que eu estou usando essas coisas como exemplo?
porque é o que nós temos com mais obviedade na sociedade e aí nas nossas vidas. Então, é necessário que nós venhamos começar a refletir sobre as coisas que nos afetam e como nós vamos dar sequências a isso. Então é como eu falei um pouquinho antes, a gente sofre determinada emoção diretamente, mas isso não significa que essas emoções devem dominar a nossa forma de pensar. Não significa que porque eu perdi uma promoção, ou perdi dinheiro, ou perdi uma oportunidade de negócio, ou não consegui conquistar aquilo que eu tanto queria naquele determinado momento, que eu vou começar a pensar que eu nunca vou conseguir. Não, muito pelo contrário. Eu preciso começar a alimentar os meus pensamentos de que foi uma fase ruim, talvez eu não me dediquei o tanto que eu deveria me dedicar ou quanto o meu concorrente se dedicou. E aí vou me preparar melhor para a próxima eu estar apto a dominar o que for sugerido e ao que for colocado diante de mim e vencer. Então, essa é a base, esse é o conceito que nós precisamos para ter uma mentalidade melhor e ter também controle de nossas emoções. E existem diversas ferramentas que nós podemos utilizar para controlar as nossas emoções e controlar as nossas formas de pensar. E eu quero deixar aqui para vocês desde já alguns livros que me ajudaram a mudar os meus conceitos, a minha forma de se sentir, a minha forma de pensar e de agir. O primeiro deles é esse aqui, do Paulo Vieira, é O Poder da Ação. Cara, esse livro aqui, ele mudou assim, eu acho que da água para o vinho, a forma de eu me sentir. Então eu quero deixar aqui para vocês, façam a leitura, pratiquem o que eles falam, o que ele fala aqui, eu garanto para vocês que vai fazer diferença. Quero deixar também aqui O Milagre da Manhã. Fala muito sobre hábitos e a forma com que nós nos sentimos. Então esse livro aqui vai ajudar também você a começar a entender suas emoções e a sua forma de pensar. E quero deixar aqui também esse livro, que é Os Segredos da Mente Milionária. Cara, apesar de falar sobre dinheiro, esse livro é um livro que nos ajuda muito a entender sobre mentalidade e emoções. Então, pessoal, essa reflexão que eu trago para vocês hoje é uma reflexão de entendermos as nossas emoções e entendermos como elas afetam a nossa forma de pensar. E a nossa forma de pensar, como afeta as outras áreas da nossa vida, o nosso agir, o nosso corpo. E aí você percebe que todo vídeo que eu vou trazendo aqui para vocês, nós vamos começando a colocar o pé no próximo assunto que nós vamos falar. Olha, falei sobre espiritualidade, e aí a espiritualidade, lá eu mencionei como afeta as nossas emoções, e aí estou falando sobre emoções e mentalidade, como afeta o nosso dia a dia, a nossa forma de agir, e aí nós vamos entrar no nosso corpo, nosso físico, né? Como que isso afeta as coisas que nós queremos fazer e muitas vezes não fazemos. Então, galera, continue assistindo, se inscreva no meu canal se você está gostando, ative o sininho, recomende aí, envie esse vídeo para pessoas que você acha que faz sentido elas ouvirem e me ajuda, beleza? Até o próximo vídeo, tamo junto!